Olá pessoal, olá turma, todos bem? Espero que sim, espero sinceramente que sim, que continuem, né, se preocupando aí em se cuidarem, beleza? Não estamos imunizados, não somos imunes ao vírus, não temos fatos científicos suficientes para acreditar que teremos uma segunda onda no Brasil, mas acho que nem precisa da segunda onda aqui ainda, né? Porque tem tanta gente ainda adoecendo e morrendo, né? Os níveis ou os números não baixam tanto, né? Então, como em outros países do mundo, principalmente a Europa, nós não temos uma redução drástica de casos, porque as pessoas continuam se descuidando, né? E eu espero que você, cada um de vocês, se cuide e principalmente cuide daqueles que são mais vulneráveis, né, à Covid-19, né, à contaminação pelo novo coronavírus. Tá bom? Espero sinceramente que façam isso, porque afinal temos que pensar no nosso semelhante, né? E caramba, se você não puder pensar, não conseguir pensar em prol, né, em favor daquele que você ama, tá difícil, né? E eu acredito que praticamente todos vocês tenham aí alguém mais idoso na família, um avô, uma avó, né? Ou alguém com uma doença, né, chamada de comorbidade, são aquelas doenças que se agravam muito quando a pessoa contrai o coronavírus, o novo coronavírus, e aí essa pessoa acaba sendo levada ao óbito, né, à morte. Cuide-se, beleza? Não espera segunda onda nenhuma não. Se cuida agora e continue se cuidando, para a segunda, para a terceira, até a gente ser vacinado, tá bom? Não tem boas notícias ainda, ninguém tem isso, né, pessoal? Mas eu acredito que até março do ano que vem estejamos vacinados. Antes disso, eu acho difícil. Pode ser que algum estado dê início, né, a uma vacinação mais maciça, né, da grande massa da população, mas eu não acredito muito, tá bom? Por enquanto, acho que não. Talvez os médicos, policiais, bombeiros primeiro, depois o resto, né? O resto de nós, o restante de nós. O resto é feio, né? Nós não somos resto, somos o restante da população brasileira. Beleza? Vamos lá então? Tivemos aí anatomia, né? E ainda vamos continuar com a anatomia e talvez entremos aí, provavelmente entremos um pouco na fisiologia humana. Beleza? Dando continuidade, temos alguns termos, né, que determinam, né, que indicam a posição e a direção. Isso tudo relacionado a quê? Ao corpo humano. É isso que a gente está estudando. É um objeto de estudo nosso agora, tá bom? O termo inferior ou caudal é o termo que se relaciona a algo que está próximo dos pés, lá embaixo, né? Da cintura para baixo, propriamente dita, tá, pessoal? A superior ou cranial é aquilo que está mais próximo do que? Da cabeça, né? Do próprio crânio, né? Anterior ou ventral é aquilo que está mais próximo do ventre, né? Ventre é essa posição frontal aqui, ó. Beleza? Alguns antigos chamam de ventre a parte abdominal, a barriga, né? Tá com o ventre virado, o menino tá com o ventre virado, a avó fala, né? Botou ele de cabeça de ponta cabeça, de ponta cabeça, ele se assustou e virou o ventre. Tem que benzer ele, né? Fazer uma benzedura para o ventre voltar ao normal. Então alguns antigos chamam essa parte abdominal de ventre. Ela está ligada a essa fronte, né? Esse frontal nosso aqui, tá bom? Mas é daqui para baixo, né? Propriamente dito. O posterior dorsal é mais próximo do dorso, né? Os nossos dorsais aí, ó. Dorso, né? O proximal, então o proximal é o ponto mais próximo da origem. Aí esse exemplo eu posso dar a mão. Qual é o ponto de origem da mão? O braço, né? Mas o braço se origina aonde? Aqui, ó, na ligação entre o fêmur e a escápula e a clavícula. Então, a mão tem um ponto proximal do ponto de origem. Qual é o ponto proximal da mão? A ligação do húmero com a clavícula, aqui com a escápula, tá bom? O distal é aquele que é mais afastado, né? O ponto de origem é aqui e há um ponto mais afastado dele. Pode ser os pés, por exemplo, com relação à ligação do húmero com a escápula, tá bom? Medial, pessoal, é esse aqui, ó, o plano vertical do meio do corpo da gente. Talvez para facilitar um pouco, eu possa falar da linha da vida, né? Que é aquela linha que nós temos embaixo da língua. Aqui também, abaixo do nariz, entre os lábios e o nariz, nós temos uma divisão no nosso corpo que é chamada de linha da vida. Essa linha é o plano medial do nosso corpo, beleza? É a linha que divide ao meio o nosso corpo de maneira vertical, tá bom? É o plano mais próximo
É o ponto mais próximo do plano sagital medial. Beleza? Nós vamos ver mais coisas sobre isso à frente aí nos slides, né? O lateral é aquela parte que fica lateralmente mais afastado do meio, do plano mediano, do plano sagital. Tá bom? Então isso aqui é uma lateral. Lateral o quê? Do seu corpo é a lateral esquerda, não é isso? Correto? Aqui também, hein, pessoal? Lateral esquerda, lateral direita, lateral esquerda, lateral direita. Tá bom? Superficial é aquela parte que está mais próxima da pele. Aí eu posso citar como exemplo a derme, a camada mais superficial, mais superior da nossa pele. Abaixo dela temos a epiderme, e abaixo da epiderme temos uma que não é muito falada pelos anatomistas, pelos médicos, pelos biólogos, professores, mas existe uma camada que é chamada por uma parte da biologia, né? Pela parte da biologia que estuda a anatomia humana, que é chamada de hipoderme, onde hipo é de pouca, existe pouca pele, mas existe essa parte da pele, desse tecido epitelial que forma a pele, é o ponto em que o epitélio vai se desfazendo, vai diminuindo a sua quantidade, e nós temos mais tecido conjuntivo do que tecido epitelial, mas ainda é uma porção da pele no corpo humano, tá bom? O plano mais profundo, ou o termo profundo, é aquele ponto que é mais afastado da pele. Estamos falando aí da epiderme e da hipoderme, né? Aquela parte mais longe da superfície que é a pele. Homolateral ou ipsilateral é o mesmo lado ou do mesmo lado do corpo. Então, se eu estou me referindo a algo aqui, por exemplo, na altura do úmero, ligando-se com a escápula, e aí eu falo de algo relacionado, não relacionado, mas eu falo de algo que está no mesmo lado, eu posso chamar de ponto ou posição homolateral ou posição ipsilateral. Essa terminologia é entendida por quem é da área, médicos, biólogos, anatomistas, fisiologistas, né? Enfermeiras, enfermeiros, professores de educação física, tem que saber disso, né? Então eu falo, na posição ipsilateral, esse indivíduo tem que entender que é no mesmo lado daquilo que eu estava me referindo. Beleza? Contralateral é o lado oposto relacionado àquilo do que eu falava, seja na aula, numa exposição, né, num slide, ou num livro, ou mesmo num texto, né, num artigo científico, algo assim. Tudo bem até aí? Qualquer dúvida? Podem deixar nos comentários do Google Class, tá bom? Ou me chamar no Zap, tô aí para isso mesmo. Beleza? Aqui a gente tem as imagens dos corpos humanos, né? Trazendo aí mais explicações sobre essas posições e direções do corpo. Então vamos lá, de posições, né? Plano horizontal transversal, aqui partindo o corpo ao meio, dividindo, né? Partindo é feio, né, pessoal? É um corpo humano, então ele está dividindo o corpo ao meio em plano frontal e plano sagital, tá bom? Sagital, olha aqui, veja que é ao meio de forma vertical, tá bom? Olha aí, ó, essa lente mais clara aqui, olha, onde está o meu cursor agora, dá a ideia de plano sagital, beleza? Medial, meio do corpo na vertical. O plano horizontal, transverso, é aquela divisão do corpo no sentido horizontal. Tudo bem? Temos aqui o plano ventral, né? Que é o anterior ventral. A parte da frente do corpo, ventre, barriga, né? Lembra do abdômen? Dos antigos é aqui, tá? Então é essa parte frontal aqui que forma o ventral. Aí nós temos o posterior dorsal. Posterior é atrás, a gente vai ver nessa parte aqui, olha aí. Vamos para cá para a gente, depois voltamos lá na imagem da moça, né? Então olha só, face anterior. O que é anterior para você no corpo humano? É a parte que você visualiza, é a frente do corpo para o qual você está olhando. Beleza? É a parte frontal. A parte das costas desse corpo humano que você olha é chamada posterior. É o plano posterior, ou a parte posterior do corpo humano é o quê? As costas, as nádegas, né? A panturrilha. A posterior da coxa, vocês meninos aí que assistem futebol, fulano de tal, jogador fulano de tal, se lesionou na parte posterior da coxa. Onde é essa parte posterior da coxa desse indivíduo? Atrás das coxas dele, né?
na parte de trás das coxas, ele sofreu uma lesão no nervo aí, um estiramento nervoso e não pode jogar por vários dias, né? Triste para ele, coitado. Mas ele continua ganhando salário, tá bom? Ele não perde o salário não. A anterior então é a fronte, né? É a frente, aquilo que se vê primeiro, beleza? Nós temos aí alguns termos que são usados para nos dar ideia de, digamos, altura e para cima e para baixo, né, do corpo humano. Então nós temos o superior ou cranial, aqui é direção, tá, gente? Inferior ou podálico. Podálico vem do termo do latim podes, que significa pés. Inferior ou a parte dos pés, a parte de baixo, não é mesmo? O plano lateral, ou lateral direita, lateral esquerda, isso é bem simples, né? Olha, veja que essa imagem, né, Leonardo da Vinci, ele nos ensinou isso, ele deixou isso para a medicina, que é usada, inclusive, na atualidade. Então, a lateral esquerda desse corpo para o qual eu olho, para essa anatomia para a qual eu estou olhando, a lateral direita dela é essa, que para mim, em mim, é a direita. Eu estou usando a minha mão direita para explicar essa matéria. E a minha mão direita não está desse lado, não desse. Mas como a imagem está voltada para mim, a face anterior dessa imagem está voltada para mim, eu entendo que esse lado é o lado esquerdo e esse lado é o lado direito. Porque é o lado esquerdo da imagem que interessa, não é o meu. Qual é o lado esquerdo da imagem? É esse. Qual é o lado direito da imagem? É esse. Não é o meu que importa, é o da imagem anatômica, tá bom? Não esqueça disso, esse é detalhe importante aí. Agora eu quebrei um copo que estava aqui. Pessoal, hoje tá difícil, né? Tem barulho de política lá fora, acabei de quebrar um copo, mas depois a gente ajeita. E eu não vou editar o vídeo, porque obviamente não há necessidade, né? Isso é de casa, né? Quem faz em casa faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. E a gente limpa depois, beleza? Então, ó, temos aqui a direção superior, a direção inferior, direção distal, proximal, olha aí, próximo do fêmur, né? Ligando isso aqui com o quadril, né? Com a região pélvica. A cranial e a caudal. Caudal, lembram-se, a caudal é mais próxima do que? Dos pés, né? E a cranial mais próxima da onde? Da cabeça, beleza? Temos o lado direito, o lado esquerdo, novamente é o mesmo, né? E nós temos aí o distal, que tem relação com a distância do ponto do quê? De origem. E o proximal, que se relaciona também ainda com o ponto de origem de alguma coisa. A mão se origina no braço, que tem origem na ligação do húmero, né? O húmero é o osso dessa parte do corpo, tá? Esse osso aqui, ó, pessoal, é chamado de húmero. Ele se liga aqui, ó, à clavícula ou à escápula, né? Então, o ponto proximal do húmero com a escápula é esse aqui. O ponto distal é a mão. Tudo bem? Aqui nós temos o medial, que é o meio, né? Aqui é o medial, sagital, que é o meio de forma vertical desse corpo. E o lateral, que é o lado, tanto direito quanto esquerdo. Tranquilo? Vamos seguindo? Vamos lá. Com o copo quebrado ou não, vamos seguindo. Mais um pouquinho sobre isso para fechar. Cranial, perto da cabeça. Caudal, próximo aos pés. Direito, da imagem, não meu. Esquerdo, né? Distal, quando se distancia do ponto de origem, a mão é distante do ponto de origem do braço, o braço se origina aqui, ó. É aqui que ele começa, né? A origem é o começo, né? Também. Então, o húmero é um osso proximal à escápula. Por quê? Porque está próximo do ponto de origem do braço. Medial, né? Medial lateral, medial e lateral. E nós temos o ponto o sagital medial, que é o ponto que divide o corpo ao meio de forma vertical, né? Aí nós temos aí a direção superior, direção inferior, linha mediana, olha de novo aqui, né? O medial, olha aí. Está dividindo o corpo ao meio de maneira ou na posição vertical, tá bom? Superior acima, inferior abaixo. Plantar é a palma dos pés, tá? A parte de baixo dos pés voltadas para o solo é chamada de parte plantar em anatomia. Dorsal é a parte de cima dos pés e a parte de trás das mãos. Mas se eu falar de trás das mãos, você entende qual parte das mãos? Pois é, essa parte aí que sente o calor, né? As coisas,
não é a palma das mãos. A palma das mãos é chamada de palmar. E a costa da mão, as costas das mãos, é chamada de dorso da mão. Tá bom? O dorso dos pés é a parte de cima dos pés. A parte inferior dos pés é chamada de plantar. A palma da mão é chamada de palmar. E a parte de trás das mãos é chamada de dorsal. Tá bom? A frente do indivíduo, do corpo humano que eu visualizo com meus olhos, seja no estudo, seja como for, é a parte anterior. A parte de trás, onde tem as costas, é chamada de posterior. Veja nessa última imagem, plano frontal, beleza? No plano frontal, essa parte é a parte anterior. E as costas são chamadas de posterior. Tá bom? Tudo tranquilo? Então vamos lá. Lembra do exemplo da coxa, né? Posterior da coxa do jogador. Os termos decúbitos estão relacionados ao deitar, pessoal. Então, o decúbito é um termo médico que se relaciona, se refere à posição da pessoa que está deitada, não necessariamente dormindo. Pode ser referido como por essas três posições de decúbitos, né? Decúbito dorsal ou supina é quando o indivíduo joga os dorsos para cima e a barriga, tá? A pessoa deita com a barriga voltada para cima, olha aí. Veja essa imagem, decúbito dorsal, deitado de barriga para cima. Decúbito ventral ou prona é quando o indivíduo deita de barriga para baixo, né? A pessoa deita de bruços ou de barriga para baixo. Chama-se decúbito ventral ou decúbito prona. O decúbito lateral, o próprio nome já diz, é deitar-se de lado, seja onde for, na cama, no colchão, no chão, onde for. Deitou-se de lado, essa posição recebe o termo de decúbito lateral. Deitou-se de barriga para baixo, decúbito ventral ou prona. Deitou-se de barriga para cima, chama-se decúbito dorsal ou supina. Tranquilo? Qualquer dúvida, não esqueça, tá bom? Ainda, nos métodos de estudo de anatomia, nós temos algumas terminologias ainda que se referem a ações, trabalhos, né? Ou até mesmo estudos que são feitos no corpo humano. Então, olha lá. A inspeção, ela analisa através da visão, ou seja, do olhar. Essa análise pode ser de órgãos externos, chamado de ectoscopia. O termo ecto, do latim, significa fora. Scopia, visualização, né? Visualizando fora, visualização por fora. Ou, internamente, a endoscopia, né? Visualiza dentro. Do latim significa dentro. Endoscopia é o exame que é feito com uma câmera que entra no estômago do indivíduo para verificar se a mucosa estomacal está com feridas, para ver se tem gastrite ou, se é pior, né? Se já tem úlcera. Beleza? Então, essa inspeção ela é feita de forma externa e interna. A externa chama-se ectoscopia e a interna endoscopia. Palpação é análise através do tato. É quando o médico apalpa, toca o corpo do paciente. Alguns fazem isso de maneira inadequada, principalmente nas meninas, né? Nas mulheres. Infelizmente, né? Mas existe a necessidade em vários casos, tá, pessoal? Por quê? Porque o indivíduo, considerando-se que ele é um especialista, principalmente os pediatras, né? Os endocrinologistas, os ortopedistas, esses caras, esse tipo de médico, eles têm muita necessidade de apalpar o paciente para examiná-lo na consulta, para saber do que se trata, para ter uma ideia de diagnóstico. Às vezes ele não consegue diagnosticar só de apalpar, só por apalpar, mas ele passa a partir desse procedimento a ter uma ideia do que está acontecendo com esse paciente, tá bom? Os tendões musculares, saliências ósseas, dentre outras coisas, a pulsação, né? Eu posso tirar a sua pulsação apalpando você, tocando no seu pulso, ou na sua carótida, ou na parte anterior do seu joelho, aí próximo ao seu joelho, onde passa a artéria femoral. Eu consigo ver sua pulsação em várias partes do seu corpo, mas alguns pontos do seu corpo são vitais, são, digamos assim, os melhores pontos para eu ver a pulsação sanguínea sua, beleza? Isso é um ato de palpação, tá bom? Tocar, para examinar.
beleza? A percussão, através de batimentos digitais na superfície corporal, podemos produzir sons audíveis. Quando a barriga de um paciente está inchada, o médico bate com as pontinhas dos dedos, com as digitais dos dedos dele. E o som que a barriga produz, por exemplo, pode ser outro tipo de inchaço ou algo assim. O som que essa parte do corpo vai produzir ao ser tocada com as digitais do médico, pelas digitais do médico, dão ao médico uma ideia do que pode ser o problema do paciente. Então ajuda a determinar a composição de órgãos, né, se os órgãos estão saudáveis ou não, se ele apresenta alguma anomalia ou alguma, patologia, né, alguma doença, né, estruturas como gases, líquidos ou sólidos, beleza? Então está com gás, a barriga incha. Aí ele dá batidinhas com as digitais do dedo dele, o médico, e ele consegue ter um pré-diagnóstico, podendo encaminhar esse paciente para exames de maior aprofundamento e estudo para determinação real, né, e prática da enfermidade, beleza? Ausculta, pessoal, é um termo que se relaciona ao uso desse aparelho que vocês veem aqui, ó. Eu posso fazer isso nos pulmões, né? Olha aí, ó, coração, pulmão, intestinos. Eu uso o estetoscópio, que é esse aparelho, chama-se estetoscópio. E quando eu uso o estetoscópio, sendo eu médico, biólogo, farmacêutico, enfermeiro, seja o que for, eu estou usando esse aparelho para auscultar, não é escutar, é auscultar o órgão para o qual eu direciono o aparelho, tá bom? Eu consigo saber se o pulmão está muito cheio de catarro, se ele está apresentando sinais de bronquite, de asma, de pneumonia, através da auscultação com o estetoscópio. Às vezes com o próprio ouvido, sem aparelho nenhum, consigo ter uma ideia de que há algo errado com a respiração de uma pessoa. Não é isso? Ou de um animal, pessoal. Dá para examinar um animal por auscultação. Tá legal? Mas o coração e os pulmões são os mais usados. O intestino também, é a determinação do local do gás, né? A pessoa comeu algo que produziu muitos gases, ovos, repolho, né? E outros, o tanino que está presente na casca de vários alimentos, principalmente do feijão, é um dos principais causadores de gases. E olha, há uma classe de seres vivos que não pode ter gases, os bovinos e os equinos. O gado e os cavalos, né, de maneira geral, não podem ter gases e não serem socorridos a tempo. Eles morrem em poucas horas. Mas tratar um animal desse com esse problema é muito simples. Quando o veterinário chega e a suspeita é essa, ele sabe onde está anatomicamente os órgãos desse animal, então ele perfura o intestino de fora para dentro, né? Ele enfia um objeto perfurante e tubular, né, oco, nos intestinos do animal, seja um bovino ou um equino, e os gases saem imediatamente, salvando a vida desse animal. Mas também nos seres humanos há a possibilidade dos gases levarem à morte. Então, ter gases de forma muito exagerada e muito insistente, sem tratamento, sem cessar e sem o tratamento adequado, pode levar a casos graves e até a morte. Beleza? Dissecção consiste na separação minuciosa dos diferentes órgãos para uma melhor visualização. Quando é que é feito uma coisa como essa? Em cirurgias, né, pessoal? Eu vou, por exemplo, fazer uma bariátrica, sou um médico, aí eu vou aproveitar e olhar o fígado dele, se está bem, se o pâncreas está com o formato ideal, se a vesícula não está totalmente cheia, né, de pedras, de gordura. Posso ver o coração, se ao redor, no pericárdio não há muita gordura, isso pode ser muito grave. Então, a dissecção consiste no exame, né, dos órgãos internos do paciente. Isso é feito muito comumente em cirurgias em que o corpo é aberto. Tá bom? Método de estudo por imagem que existe, esses surgem, principalmente o raio-x, eles surgem no século XVIII, né, por volta de 1780, e trouxe uma revolução incrível para o planeta, possibilitando principalmente a visualização do que? Da estrutura óssea do indivíduo, né? De ossos quebrados, né? Basicamente era isso. Hoje o raio-x é usado para muito mais coisas. A ressonância magnética e a tomografia são tecnologias bem novas, né? Do século XIX, já do século XX, perdão, XIX, nem pensar, né?
E essas duas tecnologias, elas favorecem demais ao trabalho do médico, porque elas trazem muito mais detalhes sobre a estrutura óssea do indivíduo quando ele é examinado por esse tipo de tecnologia, tá bom? Por esse tipo de método, ok? Mensuração, a palavra mensuração está relacionada ao medir, né? Saber a medida. A mensuração permite a avaliação da simetria corporal e de eventuais megalias. Megalias é de tamanho, tá, gente? Então, o nanismo, que é a pessoa não crescer, ou o gigantismo, que é quando a pessoa cresce demais e junto com o crescimento do corpo como um todo, órgãos do corpo dele crescem demais. Membros e órgãos do corpo dele crescem demais. E isso pode trazer graves problemas para esse indivíduo e ele tem que ser acompanhado pelo médico, né? E por que esse acompanhamento? E para que esse acompanhamento? Olha, principalmente para poder controlar o quê? Os hormônios de crescimento, né? Principalmente a glândula tireoide, né? Que é onde é produzido o hormônio de crescimento. Ela é analisada, ela é examinada para verificação da quantidade de hormônio que ela está produzindo para crescimento. Se é de mais, se é de menos, para tentar uma normalização desse processo, tá bom? Então aqui nós terminamos a anatomia. Tudo bem? A anatomia vai servir para quê na sua vida? Ora, vai servir para você obter conhecimentos que você não tinha, ou você já tinha. Você é repetente, lembra do ano passado? Se não é esse o caso, então você não tinha esse conhecimento. Concorda comigo? E daí, no futuro, vai servir para quê? Ora, de repente você segue o professorzão aqui, né? Vira um biólogo. Oh, vai ser motivo de orgulho e de alegria, hein? Porque é a mais linda das profissões do mundo. Sem tirar mérito e sem desmerecer absolutamente nenhuma outra. Pelo amor de Deus, né? Nunca, jamais. Cada um tem a sua importância nesse planeta para a humanidade, né? Mas eu, obviamente, tenho que puxar a brasa para o meu churrasco, né? Tem que assar a minha carne e a brasa eu puxo para a minha profissão, que é a de biólogo, professor biólogo, porque é linda demais. Mas enfermeiros, farmacêuticos, de alguma forma vão estudar isso na faculdade, eles vão ver anatomia e fisiologia na faculdade, e são separados lá, viu, pessoal? Em algumas faculdades você fica um ano inteiro estudando anatomia e um ano inteiro estudando a fisiologia, tá bom? Pode acontecer. Mas eu quero fazer educação física na faculdade, professor. Vou estudar isso? Obviamente que vai, né? O cara da educação física ele tem que entender principalmente da anatomia humana. Da fisiologia também é fundamental, porque ele pode indicar alimentação saudável para os indivíduos, horários de alimentação. Por que ele pode indicar? Porque ele sabe do funcionamento, de como funcionam os órgãos do corpo do aluno dele, né? Então ele não vai ser um nutricionista para indicar alimentos, mas ele pode dar uma ideia de como esse sujeito pode se alimentar de forma saudável para poder ter mais êxito, mais sucesso na atividade física que ele está praticando na academia. O bom professor de educação física fará isso, né? E mais que isso, pessoal, o médico em geral, tá bom? Desde o clínico médico, o médico legal do Instituto Médico, que é o cara que analisa o morto, né, para dar a causa da morte. O pediatra e toda a classe médica tem que saber tanto anatomia quanto fisiologia, tá bom? E agora você sabe um pouquinho também, não é um privilégio? Só a biologia te dá isso, beleza? Só a biologia é capaz de te dar de te proporcionar essa oportunidade. Eu continuo puxando a brasa para o meu churrasco, que é a biologia, né? Então vamos agora estudar a fisiologia, que é em tese, em resumo, né? O estudo do funcionamento, o estudo das funções dos seres multicelulares, tá bom? Estudamos a fisiologia de alguma forma, em algum campo dela. Estuda os unicelulares? Ora, claro que estuda, né? Mas a importância aí se dá aos multicelulares, né? Aos seres mais complexos da Terra, principalmente os humanos. Mas as plantas e os demais animais também possuem uma fisiologia, uma forma de funcionamento de seus corpos, seus órgãos, suas células. E há uma fisiologia para estudo desses seres também. Fisiologia vegetal, fisiologia animal, com exceção do ser humano e por aí vai, tá bom? A fisiologia vem do grego, né? Esse termo significa, vem do grego physis e logos. Logos é estudo, né?
E physis é conhecimento ou estudo, ou seja, a ciência que estuda as funções. Physis de funcionamento, né? Das funções dos seres multicelulares, daqueles que são vivos, que obviamente, né, já está morto. Como é que vai estudar o funcionamento de um corpo que não tem vida? Não é possível. Beleza? Então o médico legal do IML não analisa o sujeito de forma, pelo aspecto fisiológico, em hipótese alguma, né? A anatomia e a fisiologia são campos que não se separam, eles estão ali estreitamente, né? Estão estreitamente relacionados, onde a primeira, a anatomia, incide, né? Ela diz respeito ao conhecimento da forma, e a segunda, a fisiologia, ela dedica-se ao estudo de como funciona cada parte do nosso corpo, sendo todas as duas, a anatomia e a fisiologia, ambas essas áreas são de vital importância para o conhecimento médico, biólogo, farmacêutico, enfermeiro, né? O professor de educação física, o nutricionista, né? Esse indivíduo também tem que estudar anatomia. Beleza? Aí existem níveis de organização, tá bom? Os níveis de organização estrutural do corpo humano são os seguintes. Basicamente são 5 e consiste de vários níveis, né? Mas sendo basicamente 5 que estão associados entre si. O primeiro deles é o químico, né? Desde o recebimento que um órgão faz do sinal químico enviado pelo cérebro, é tudo química, né, pessoal? Tudo substância química que é enviada, são átomos e moléculas que são enviadas em forma de substâncias, né? O nível molecular, que estuda a célula, né? As moléculas aqui, o DNA, por exemplo, é uma molécula, né? É a maior molécula existente no corpo humano e é objeto de estudo da fisiologia. A nível tecidual, todos os tecidos do corpo, o tecido epitelial, os tecidos conjuntivos, são vários, né? O tecido nervoso, tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido ósseo, né? São todas áreas, ou todos objetos de estudo da fisiologia. Como eles funcionam, né? Quais são as funções desses tecidos, né? A nível orgânico, quando se trata, por exemplo, do metabolismo no fígado, no pâncreas, né? Nos órgãos principalmente transformadores, estômago, a ingestão de substâncias, né? Que são orgânicas ou não. E a nível sistêmico, né? Aí a gente vai falar do sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso central, sistema excretor, sistema hormonal e por aí vai. Então esses 5 níveis são os principais, né? Digamos assim, níveis de organização estrutural do corpo humano. Beleza? Mas também, vamos lembrar aqui um pouquinho do primeiro ano? Vamos lá. Nós aprendemos lá no primeiro ano, no nono também, tá, pessoal? A gente vê quando a gente vai estudar célula lá, e vai estudar o corpo humano, as funções e tal, já tem um pouco de fisiologia lá no nono ano. Não vem com esse termo, com esse nome, mas tem um pouquinho lá. Os seres vivos da Terra são formados de átomos, né? O átomo é a unidade básica fundamental de tudo que é matéria, de tudo aquilo que tem corpo, que ocupa um lugar no espaço, né? Então o átomo é a parte fundamental da formação de toda a matéria no nosso planeta, incluindo o nosso corpício lindo aí, né? Os átomos, quando se unem de 2 a milhões, eles formam as moléculas. O DNA é um exemplo da união de vários átomos, constituindo essa macromolécula, a maior molécula existente no corpo humano. As moléculas se unem para formar as organelas, que são partes muito pequenas das células, tá? Que estão dentro das células, que compõem as células e que têm funções dentro da célula, fazendo com que a célula funcione, tá bom? As células, por sua vez, se especializam, né, de acordo com sua especialização, se aglomeram, se unem para constituir os tecidos, pessoal, né? Os tecidos são formados por aglomerações celulares especializadas. Não é ao acaso, né? Células que têm afinidades químicas, né? E, digamos assim, uma similaridade da função, se unem para formar os tecidos. Os tecidos formam os órgãos. Esse órgão em questão aqui, na imagem, o estômago, ele é constituído de tecido, olha, veja só, hein? É constituído por tecido conjuntivo, 3 tipos de tecido conjuntivo,
O tecido epitelial, o mesmo tecido que forma a pele, está aqui formando a mucosa do estômago, a parte que suporta, né, os gases, não, perdão, o ácido gástrico, né, o suco gástrico altamente ácido, e esse tecido, que é o tecido epitelial existente no estômago, é capaz de suportar esse ácido todo. E o tecido muscular, que faz, sem falar no tecido nervoso, né, o tecido nervoso que recebe os impulsos, por exemplo, os impulsos cerebrais, para processar o movimento peristáltico do estômago. O que é o movimento peristáltico do estômago? É de pressionar o alimento para ele sair daqui de dentro, né? Depois da digestão, ele é expulso por um movimento de contração do estômago que vai empurrar o alimento pelo duodeno para que ele chegue aos intestinos, né? Passando primeiramente pelo intestino delgado, o intestino fino, e depois para a finalização do processo digestório para o intestino grosso, beleza? Então os órgãos são formados por tecidos. Os órgãos se unem, e aí olha só, nós temos aqui por completo, só falta a imagem da boca, né? Porque a boca é o início. Nós temos o sistema digestório completo aqui, faltando só a boca. Então a boca, faringe, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, bilis, né? Vesícula biliar, vesícula pancreática, intestino delgado, intestino fino, esses órgãos e o reto e o ânus. Então da boca ao ânus, nós temos o sistema digestório, que digere os alimentos, mas digere de forma completa, né, e complexa, transformando esse alimento em nutrientes capazes de serem absorvidos por quem? Por elas, né, as células. Elas absorvem perdão, o nutriente em forma de molécula. Por quê? Porque não há outra possibilidade de absorção desse nutriente. Tem que ser em forma de molécula, porque ele é formado de molécula, né? Curioso, né, pessoal? Tudo se unindo, tudo se encaixando, né? Então, esse sistema, ou os sistemas, aí quais sistemas nós temos, professor? Sistema digestório, bem na frente de vocês. Sistema excretor, aquele que joga para fora o xixi, o cocô, né? Sistema nervoso, e esse sistema nervoso central são dois, são distintos, hein, galera? Sistema hormonal, aquele que é comandado por uma bolinha do tamanho de um caroço de ervilha, aqui, ó, bem nessa parte do seu cérebro, do seu crânio, né, propriamente dito, chamada de hipófise. A hipófise é a glândula mãe do sistema o quê? Hormonal, porque ela comanda todas as glândulas que produzem e excretam ou secretam hormônios do corpo. Beleza? Então, todos os sistemas juntos constituem que? O organismo. O que é o organismo? O ser vivo, a planta, o grilo, o gafanhoto, o rato, o elefante, a baleia azul. Todos esses seres, incluindo nós, somos organismos formados por essa complexidade toda aqui, partindo do átomo até nós. Beleza? Então, olha lá. A nível químico, o nível químico inclui todas as substâncias químicas necessárias para a manutenção da vida. Essas substâncias são os átomos, tá bom? Elas são chamadas, essas substâncias são constituídas de átomos. O átomo, pessoal, é conceituado, o conceito de átomo é a menor unidade constituinte da matéria. Beleza? É a menor unidade da matéria no universo conhecido, não só no planeta Terra, no universo conhecido pelo homem. Beleza? Alguns desses átomos são constituintes da estrutura do corpo humano. E aí a gente vai falar, para facilitar e de maneira muito didática, a gente vai falar do corpo humano adulto. Beleza? Então o corpo humano adulto ele possui carbono em primeiro lugar, tá bom? Por que em primeiro lugar, professor? Ele é o átomo, veja aqui, ó. É o átomo em maior quantidade no corpo humano depois do oxigênio, tá bom? Depois do oxigênio, o carbono é o átomo em maior quantidade no nosso corpo, tá bom? E ele nos torna seres orgânicos, por quê? Porque tudo que é orgânico tem que obrigatoriamente ser constituído por carbono, tá bom? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, cálcio, potássio e o sódio, o Na é o sódio, né? São essenciais para a manutenção da vida. Os átomos se combinam, né? Ou combinam-se entre si para formar moléculas. Dois ou mais átomos se unem e dão início a uma reação molecular. Exemplo, professor, H2O, né? O H2O forma a molécula do quê? Da água, elemento da vida, né? Então, se uniram, né, dois átomos de hidrogênio a um átomo de oxigênio e deram origem à molécula da água.
tá bom? Não é a gota, hein, galera? É a molécula. Para eu ter uma gota de água, eu tenho que levar 10 à potência 23. Já viram em matemática? 10 elevado a 23? 10 elevado a 23 moléculas de H2O formam uma gota de água. Bacana, né? São quantidades muito pequenas, né? Então 10 elevado a 23 é o equivalente a uma gota de água que é formada pelas moléculas de H2O, de dois átomos de hidrogênio unidos a um átomo de oxigênio. Beleza? Então nós temos todos esses átomos aqui, ó. Mas além desses, digamos assim, esses 7 citados aqui, né? Temos 7 que foram citados, nós temos ainda vários outros, como o cloro, o cromo, cobalto, fósforo é fundamental. Olha, veja que o fósforo e o enxofre, eles até se apresentam em quantidades idênticas, né, no corpo humano adulto. E eles dois são fundamentais. Nós precisamos muito do fósforo para formar as camadas fosfolipídicas das nossas membranas celulares. Que legal, né? Então tudo isso, galera, se combina de uma forma espetacular na formação dessa que é a máquina mais perfeita do universo, o corpo humano. Beleza? Olha, o zinco também aqui se apresenta, o selênio, mas veja que essas quantidades são bem ínfimas, né? Muito pequenas. Cobre, o molibdênio, manganês, potássio, já falamos, o flúor, né? Que está presente aí no cloroplasto das plantas, né? Nas células das plantas e os outros que a gente já falou. Ok, pessoal? Então é isso, eu não vou ultrapassar mais esse tempo de aula para não ficar muito extenso e agradeço a você que assistiu e, claro, tem que assistir porque haverá uma atividade relacionada a essa aula, beleza? Beijo no coração e até a próxima. Até mais.